Amigos e amigas, hoje mais uma vez eu vou hipotecar meus aplausos ao atual governo. Lógico que isso não inocenta o Lula, em hipótese alguma, pode ser que ele passe pela vida sem responder pelos crimes que cometeu, mas isso em nenhum momento da minha boca vocês ouvirão que ele é inocente, até porque as provas contra ele foram contundentes, irrefutáveis, inegáveis e comprovadas, tanto que ele foi condenado em 2 processos, em primeira e em segunda instância. Dizem aí os fanáticos que houve golpe, mas não houve golpe nenhum, nem contra Dilma, nem contra ele. Ele cometeu os crimes que cometeu e foi preso por isso. Foi condenado, mas daí veio a fada madrinha, o resto vocês já sabem, né? A fada madrinha resolveu, por bem, anular as condenações, mas em nenhum momento a fada madrinha inocentou o cidadão. Mas isso não compromete as ações positivas que o governo dele está fazendo. E uma das principais ações positivas que nós podemos constatar é a expulsão de cerca de 20 mil garimpeiros ilegais do território do povo nativo, dos indígenas, do povo Yanomami. Então, isso é muito positivo, até porque esse povo, dado a sua situação de mais frágil, da parte mais fraca da história, estava sendo vítima de um genocídio, digamos, inédito nos últimos séculos aqui no Brasil, num genocídio inusitado. As imagens que nós vimos nos telejornais até comprovam isso. Lógico que os bolsonaristas fanáticos e iludidos de plantão saíram com as fake news que esses indígenas eram venezuelanos, só que não, eles eram povo brasileiro, habitante do território Yanomami dentro do Brasil e vítima do descaso do genocídio praticado pelo governo anterior, que apoiou e incentivou a invasão do território deles, legalmente demarcado há décadas, para praticar garimpo ilegal, poluir rios com mercúrio, praticar o desmatamento e outros crimes. Enfim, a relação de crimes é muito grande, mas felizmente agora sim a gente tem um governo que está combatendo isso, o governo do Lula, o governo do Lula lá, que está aparelhando, no bom sentido, a Polícia Federal, o Exército e outras forças para combater a exploração ilegal de minérios, da bauxita, que os próprios garimpeiros ilegais chamam de ouro negro, a bauxita inclusive está mais cara que o ouro, tão cara quanto o ouro, só que é muito mais fácil de garimpar e também não só pela facilidade propriamente dita, quanto pela abundância de bauxita que existe dentro daquele território. E da bauxita se produz o estanho, que é um metal bastante procurado, sobretudo pela indústria eletrônica. O estanho é um metal que não enferruja, é um metal maleável, um metal mole e de grande interesse comercial. E além do ouro, é claro que continuava sendo explorado e garimpado de forma ilegal e criminosa por esses cerca de 15 a 20 mil homens que agora estão saindo ou sendo capturados pelas forças policiais, por ordem da justiça, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Exército Brasileiro. Que o Exército, diferentemente do que os bolsonaristas radicais pensavam, ele não é uma força que está acima da lei, muito pelo contrário. Assim como professores e outros servidores públicos, é um tipo de servidor público que tem o poder de defender o território nacional
e defender o povo brasileiro contra qualquer tipo de ataque ou ameaça, inclusive de bandidos, de criminosos do crime organizado em grandes proporções, como é o caso dos garimpeiros ilegais que estavam destruindo a Amazônia, sobretudo territórios indígenas e também outras áreas de preservação ambiental de propriedade da União, com o patrocínio e o apoio do ex-presidente e de alguns governadores lá da região norte, que logo também serão identificados e responsabilizados à altura. Até porque o garimpo ilegal não interessa a ninguém, só traz prejuízo para o país. Quem lucra são os donos dos barrancos, os garimpeiros, os próprios garimpeiros, esse povo aí, que a maioria semi-analfabetos que estavam lá trabalhando 10, 12, 14 horas cavocando lá, e eles não têm muito lucro com isso, até porque, historicamente, o garimpeiro propriamente dito, que põe a mão na massa, ele paga tudo que a comida que bebe, que come, a bebida que bebe, o cigarro que fuma e todos os benefícios, entre aspas, que ele possa ter, inclusive moradia, água, combustível, tudo que eles usam, eles pagam literalmente a peso de ouro. Resumo da ópera, muitos vão para lá com dinheiro emprestado e para voltar tem que emprestar dinheiro, porque não lucram nada com isso, só se iludem, cometem crimes, muitos ficam doentes com malária, até perdem a vida, não só para a malária, como também para a violência reinante dentro desse meio, enfim. É só tristeza para eles próprios, é prejuízo para o país, para os índios, para todo mundo. Para o país, principalmente, além dos prejuízos ambientais gigantescos, ainda tem o prejuízo pela falta de arrecadação, porque todos esses minérios são contrabandeados de forma ilegal para outros países. Enfim, só ganha mesmo o dono do barranco e mais ninguém. O restante dos envolvidos na cadeia, inclusive nós, população, 215 milhões de brasileiros, só perdemos com tudo isso. Então, e, e se o cara que não é dono de barranco e nem garimpeiro aplaude isso, é porque tem um problema de burrice elevada à 15ª potência multiplicado por 25, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Por favor, divulgue compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço, sorte na vida, Deus te livre dos bandidos, sobretudo do crime organizado. Gratidão eterna por tudo e tchau. Até.